Boa noite, amigos. É com grande alegria que nós nos reunimos mais uma noite de estudo. Eu sou Alba Luzlene Cirne, trabalhadora do NEFA, e junto com minhas amigas, meninas. Olá, eu sou a Rosana, né? Eu agradeço muito aí a oportunidade de novo, Alba, pelo convite aí da gente poder exercitar um pouquinho mais daquilo que a gente que precisa mesmo, né? Cai como uma luva, o que você precisa cai para você estudar mais um pouco aqui. Obrigada. Boa noite, Alba. Boa noite, Rosana. Alba, obrigada pelo convite, né? Pela oportunidade de mais uma vez estar aqui conversando sobre a doutrina, né? Muito obrigada. Então, gente, nós três, mais alguns amigos, fazemos parte de um grupo de estudo sobre as cartas de Paulo. É um estudo independente, não está vinculado ao Centro Espírita. E aí, quando surgiu a oportunidade de fazer essa palestra, esse encontro, né, a gente teve a ideia de convidar as meninas para poder fazer uma conversa agradável, assim como a gente faz no estudo. E nós estamos estudando a primeira carta aos Coríntios. E é dessa carta que a gente tirou o versículo para estudar ele hoje, né? A caridade é paciente, a caridade é prestativa. Não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho. E aí, antes da gente iniciar o estudo, vamos ler uma mensagem também sobre a caridade. Na sequência, a Rosana faz a prece para a gente. O livro é Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo Franco, mensagem de número 35. Reserva algum período do teu tempo ao serviço sem remuneração, à caridade fraternal, à ação em favor da comunidade. A hora vazia é sempre espaço mental perigoso. Oferece-a ao teu próximo, alguma sociedade ou agremiação que se dedique à benemerência, à construção de vidas. Pequenas ajudas produzem os milagres das grandes realizações. Jamais te excuses a esse mistério de ajuda desinteressada, não retribuída. Há muita aflição esperando socorro e compreensão. Então vamos agradecer, né, mais uma vez a Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, né, nosso mestre guia. Agradecer a espiritualidade amiga, aos nossos mentores, aos mentores da nossa casa, o Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez conversando um pouco sobre os ensinamentos de Jesus, sobre aquele, né, que foi o apóstolo dos gentios e que nos deixou tantas mensagens através das suas cartas, das comunidades pelas quais ele passou, e que a gente vem estudando e, humildemente, a gente vem aqui conversar um pouco, né, o nosso entendimento sobre esse versículo dele, né, esse capítulo, sobre a caridade. E que Jesus possa, então, nos abençoar para que a gente possa fazer uma boa reflexão, um bom diálogo e que, acima de tudo, sirva para que a gente possa colocar em prática na nossa vida. E, assim, a gente tentar conseguir plantar um pouquinho, né, para esse mundo que a gente tanto almeja, esse mundo melhor, mais fraterno e mais pacífico. Assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Então, como o título do nosso estudo fala, as faces da caridade, os atributos da caridade, nós bem sabemos que são muitos, né? Nós podemos citar alguns, inclusive em cima das mensagens que o Emmanuel nos traz, né? E paciência, construção, humildade, abnegação, simplicidade, prestativa. A caridade, ela também é muito prestativa. Então, assim, são inúmeros atributos, e a gente vai trazer um pouquinho do que Emmanuel nos traz. Tem um livro que a gente usa no estudo, eu vou mostrar aqui a capa dele, eu não sei se está aparecendo aí, tá? Tá. Nesse livro é um compilado de mensagens de Emmanuel sobre as cartas de Paulo. E a gente escolheu aqui, são duas mensagens do Reformador e uma do Fonte Viva, né, para a gente, Vinha de Luz, para a gente poder ver um pouquinho, né, entender um pouquinho sobre esse tema tão importante.
E aí eu vou pedir para a Geise aí começar uma questão do Livro dos Espíritos, e na sequência a Rosana vai iniciar a primeira mensagem para a gente. Então, a Alba, a Rosana, né, e a todos, né, que estão aqui com a gente nesse momento, né, a gente também tem na casa um grupo que estuda o Livro dos Espíritos, né, e lá no Livro dos Espíritos, né, a gente tem uma questão que vai tratar do conceito de caridade, né, na verdade, não o nosso conceito, né, mas a definição de Jesus, né. Então, essa questão é a questão 886, né? Ela está no capítulo sobre lei de justiça, amor e caridade. Né? Então, nessa questão, Kardec pergunta, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Né? E a resposta, assim como a grande maioria das respostas, né, dos espíritos, ela é direta, né? A gente pode ver aqui nessa resposta 3 palavras-chave. A resposta é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Né? Então, como eu mencionei, essa resposta é direta, né? E a gente enxerga aí 3 palavras, né? Que muitas vezes o significado passa batido para a gente, né? Que é o significado de benevolência, né? Então, o que é ser benevolente? Né? É agir com boa vontade para todos, né? Independente de religião, de sexo, de situação financeira, né? É sempre estar disposto a ajudar, né? Ser gentil, né? Isso que é ser benevolente, né? Muitas vezes a gente vê falta de benevolência, porque a gente trata de maneira diferenciada, né? Alguém que tem um título, né, de doutor, de alguém que não tem, né? Ou muitas vezes, né, muito comum, né? Se você vai numa loja chique, não muito bem vestido, né, você não é muito bem tratado, né? O tratamento é diferenciado, né, para aquele que né, que ostenta, né, uma riqueza aparente, né? Então, a benevolente é aquele que vai tratar todos igual, né? Todos iguais, né? Independente das diferenças que existem entre nós, né? A outra palavra, né, que chama atenção é indulgência, né? É a gente se colocar no lugar do outro, né? É entender as faltas do outro, né? No sentido que nós também cometemos as nossas faltas, né? Então, sendo indulgente com o outro, de certa maneira, nós também, né, estamos sendo indulgentes com a gente, né? E a outra palavra é perdão, né? O perdão é magnífico, né? Quando a gente realmente perdoa o outro por um ato, né? Você esquece a raiva, o ódio, né? Então, são palavras-chave, né, para a gente entender caridade, né? Isso de acordo com o que o Cristo entende como caridade. Né? Então, ser benevolente, ser indulgente e saber perdoar. Né? Então, esse é o que a gente vai, né, estudar um pouquinho aqui hoje nas mensagens, né, do livro que a Alba nos mostrou. Ô Geise e Alba, muito bom você ter, assim, introduzido, né, com essa questão lá do Livro dos Espíritos, e é engraçado que a primeira vez que eu ouvi, eu falei, nossa, eu preciso guardar isso, né, e a gente fica querendo guardar, né, benevolência, indulgência e perdão. E aí eu teve uma palestra que eu ouvi assim, faz um bip. E aí, com essa brincadeira, faz um bip, graças a Deus, hoje eu consigo assimilar bem. Então, assim, é só um comentário assim para ficar mais. Eu sempre tenho que assimilar com alguma coisa para eu poder internalizar os aprendizados, gente. Então, eu vinculei com o tal do BIP. Faz o BIP para que você possa fazer a caridade. Me auxilia mesmo, Rosana. Já para auxiliar mais ainda, a gente vai trazer aqui, antes de você iniciar, pedir licença, o primeiro versículo do capítulo 13, porque essa parte da carta é intitulada Indo à Caridade, onde o apóstolo vem falar sobre caridade. E no versículo 1 ele fala: ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como um bronze, pessoa como um símbolo que pine.
né? Então, só para dar essa entradinha aí, né, a respeito da carta, né, para a gente entender melhor o que o apóstolo, lá no versículo 13, está falando em caridade, ele já inicia antes. Tá bom. E Geise Alba, né? Aí, quando ele fala aí, só para a gente não deixar também perdido, quando ele fala assim, que seria como um bronze que soa, como um símbolo que tine, a gente entende assim, você faz barulho, né? Você pode fazer outros tipos de caridades e realmente caridades válidas, que são necessárias. Você vai fazer barulho, mas mudou alguma coisa em você, né? Então, se você não fizer aquela caridade verdadeira, como entendia Jesus, você vai continuar sendo um pedaço de metal, você vai, né? É a sua essência que precisa mudar. Então, nesse contexto aí, que a gente vai estudar já esse versículo que é para nós, que a caridade é paciente, é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, né? E para mim. Ô, Rosana, como você falou, a questão do fazer barulho, qualquer pessoa pode fazer em qualquer lugar, de qualquer forma. Agora, vamos ver se esse barulho é real, se você está querendo conseguir algo com isso, ou é simplesmente algo muito, a gente pode falar, momentâneo. Fiz ali aquele barulho e tchau, não tem um propósito, né? É isso. Bom, e aí a gente, antes de começar a minha leitura aqui, né, que é a do livro Reformador, que é que o Emmanuel passou para a gente, que é paciência e construção. Nós combinamos de falar primeiro da paciência, só para a gente lembrar aqui que a gente já tem convencionado que existe algumas evangelhos, algumas bíblias que falam que é o amor, né? E alguns falam caridade. Mas o amor nada mais é que a caridade em ação. A gente já tem isso convencionado, né? Porque senão você fala amor, amor, eu amo, mas o que é amar? É botar a mão na massa, é fazer a caridade, né? Então vamos lá. A caridade, um dos seus atributos, então, é a paciência. E aí eu vou ler aqui essa parte, essa mensagem, né, de Emmanuel, traduzindo o que é a paciência e a construção da paciência, como que se faz. Indiscutivelmente, não consegues corrigir, como talvez desejes, os desacertos da humanidade, mas é possível ajustar o próprio coração à lei do amor, a fim de que a redenção do mundo encontre em ti mesmo o ponto necessário de expansão. Não julgues, porém, que pressa ou violência sejam climas adequados de ação para a vitória do bem. Amarás e servirás, entretanto, não só isso, esperarás também. Compreensão pede amadurecimento de raciocínio nos refolhos da alma. Quer dizer que o lavrador que propiciasse leito e adubo à semente, sob a condição de ser correspondido com o fruto em apenas algumas horas, quer dizer, né, do lavrador, se ele esperasse isso, né, os frutos em apenas algumas horas. Que dirá do professor que instituísse o apoio da escola, exigindo por isso que o aluno efetue a conquista de todos os louros culturais numa única semana. Auxilia aqueles a quem amas, no entanto, não lhes solicites espetáculos de entendimento e gratidão que ainda não sejam capazes de oferecer. Que seria de nós se fôssemos constrangidos a pagar de improviso as contas do amor que temos recebido e com que temos sido sustentados na longa fieira de nossas encarnações através dos séculos? Pensa nisso e semeia o bem quanto possas, porque a caridade é paciente e na caridade infatigável se edifica em favor de nós todos a paciência de Deus. Eu só queria chamar a atenção aqui em algumas partes que o texto é claro que a caridade ela exige paciência, é um atributo. E essa paciência, ela não é de uma hora para outra, a gente constrói ao longo do tempo. O que ele vem falar para nós aqui? Que nós precisamos ter paciência com os processos normais da nossa vida, né? Assim como a natureza também
tem a paciência nos processos normais dela. É um exemplo aí, a natureza é um exemplo para nós, né? De que ela não dá saltos. Você precisa, o lavrador, ele precisa arar a terra, ele precisa semear a terra, ele precisa adubar a terra e aguardar para que floresça e para possa colher os frutos. Assim também os alunos, né, na escola, porque a gente, na escola, qual que é o exercício? Você ensina, você dá o aprendizado para o aluno, ele precisa ler, ele precisa compreender, ele precisa fazer exercícios, ele precisa praticar, né, vivenciar, fazer provas, aí ele vai errar nas provas, ele vai ter outra oportunidade, e aí, para ele poder internalizar aquele conhecimento, que assim também é a paciência. Então, todo o nosso trabalho, todo o trabalho com o nosso irmão, que a gente queira que tenha frutos, a gente precisa ter essa paciência. E aí, o que eu acho muito lindo é essa parte final, que Emmanuel fala para a gente, né? Do mesmo jeito que os espíritos que nos intuem, os nossos amigos espirituais, mentores, e que nos acompanham há tantas encarnações, eles têm paciência conosco, né? Então, assim também, a gente precisa aprender isso e começar a ter paciência com as pessoas que ainda a gente acha que precisam dar respostas rápidas, que são aqueles irmãos que ainda não despertaram, que às vezes não conheceram, e assim como os irmãos que estão acima de nós e nos orientando aí, seja encarnado ou desencarnado, eles estão com paciência com a gente. Então, assim, essa lição, para mim, se vocês quiserem contribuir mais alguma coisa, é nesse sentido que eu entendo a paciência e a construção desse retorno que a gente precisa para construir um mundo melhor aí, para poder, né, ajudar os irmãos, não só com a matéria, mas especialmente, principalmente com essa compreensão, com essa paciência, né, na evolução de cada um, no tempo de cada um. Então, assim, traduzindo, hoje a gente vê, assim, irmãos que ainda são bastante atrasados, por exemplo, irmãos que ainda roubam, ainda matam, ainda desejam mal, e a gente não pode recriminar, a gente tem que tentar dar o exemplo, tentar falar, instruir, mas a gente tem que ter a paciência de esperar o tempo de cada um, né? Eu não sei se vocês querem complementar, meninas. É mais ou menos isso, Rosana, porque nós também damos trabalho para a espiritualidade, eles também são pacientes com a gente, né? E aí, o outro ponto a gente pode destacar aqui também nessa questão seria a caridade material e a promoção social. Chegar lá e doar uma cesta básica é importante, sim, porque quem tem fome tem pressa, já diz o ditado, né? Isso é importante. Mas o trabalho de promoção social é algo mais lento, bem mais demorado, né? É preciso instituir aquilo vai mudar os valores daquela família, daquela situação que eles vivem, e é preciso paciência para olhar os frutos desse trabalho, né? Né, é uma construção ali, uma reconstrução com paciência também, o caso da promoção social, né? A gente não desmerece, né, a caridade material, ela é muito necessária, né? Mas até a própria doutrina fala, né? A caridade mais agradável a Deus é aquela que você doa o seu tempo, você doa o seu trabalho, você doa o seu aprendizado com paciência, com amor, né? Para poder promover uma transformação e não só apenas cobrir uma situação imediata, né? E sabe, Alba e Geise, só para encerrar meu comentário sobre esse texto, e a gente sempre lembra, né, aquela parte que fala: amarás e servirás, entretanto, não só isso, esperarás também. E aí a gente volta, a gente que é estudiosa hoje, graças a Deus, né, dos caminhos e trilhas de Paulo, a gente acaba vendo lá da obra, né, de Paulo Estevão, né, que foi psicografado pelo Chico, né, que o Emmanuel passou para ele, a parte em que a Abigail coloca isso como meta, né, para Paulo, para ele vencer na missão dele. Ama, trabalha, espera e perdoa. Então, você vê que a espera é um processo aí, a paciência é um processo, e eu não sei o que acontece, que a gente já nasce com tanta correria, né? Então,
eu falo que o estudo serve para a gente mesmo, e para mim serve muito, porque eu sou muito acelerada, e eu tenho tentado, com maior força que eu posso, ser mais paciente. O mundo cobra muito, então a gente acaba tendo uma briga com o mundo, né? Porque você quer desacelerar, e às vezes as pessoas te cobram para acelerar. Então, vamos com paciência. É isso, gente. É só um pequeno comentário, né? Na sua leitura, né, me chamou a atenção, né, a primeira frase, né, onde ele fala os desacertos da humanidade, né? Primeira coisa que eu queria comentar, né? Normalmente a gente quer ter paciência, mas quer a paciência para ontem, né? Então, ao longo do dia, a gente executa várias ações, né? Se em uma dessas ações que a gente executou ao longo do dia, a gente já for paciente, né, a gente já está com aquela gotinha, né, de água, né, para contribuir para o oceano, né? O oceano não é formado por várias gotas, né? Então, uma pequena ação de paciência ao longo do nosso dia, né, já é uma contribuição, né, para que a gente possa ser um espírito mais paciente e, consequentemente, né, poder praticar a caridade, né? Aí voltando, né, os desacertos da humanidade, né? A gente está construindo, né, cada um de nós, né, está construindo, né, dentro de si, ser mais paciente, né, ser mais benevolente, né? Lembrando, né, que se cada um, né, conseguir ser mais paciente, se cada um conseguir ser mais benevolente, né, todos juntos, né, vai mudar a atmosfera do planeta, a vibração do planeta, né? Então, a gente realmente, né, constrói para um mundo melhor, se cada um fizer a sua parte, né, contribuir para a sua evolução, né? Era isso que eu queria comentar. Muito bom, é a gotinha, né? A gente É, é a gotinha desse oceano, né? Hoje é isso. exatamente. E aí, Joana tem uma frase, Joana de Ângeles, tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim: sem o passo inicial, ninguém vence as distâncias. E aí, quando a gente falou na gotinha, eu pensei nisso. Então, é preciso sair da inércia, seja para caridade, para paciência, para tudo que a gente for fazer, é construtivo, é para o bem, a gente tem que dar aquele passo inicial, a gente tem que ser aquela gotinha realmente para fazer a diferença no oceano, né? Então, se ninguém tiver mais nada a considerar dessa, a gente já pode passar para a próxima. Então, eu vou fazer a leitura, né, da mensagem que foi publicada no livro Palavras de Vida Eterna, o capítulo 93 desse livro, que tem como título Serviço e Inveja. Então, vamos à leitura. Muitos companheiros asseveram a disposição de ajudar, em nome da caridade. Entretanto, para isso, exigem os recursos que pertencem aos outros. Querem amparar os necessitados, mas dizem aguardar vencimento igual ao do colega que lhes tomou a frente na organização de trabalho. Declaram-se inclinados ao socorro de meninos desprotegidos. Alegam, todavia, que apenas assumirão a iniciativa quando possuírem casa semelhante à do amigo mais próspero. Afirmam-se desejosos de colaborar na construção da fé, amando e esclarecendo a quem sofre. Interpõem, no entanto, a condição de desfrutarem a autoridade dos irmãos que se encarregam dessa ou daquela instituição, antes deles. Expõem a intenção de escrever na difusão da luz espiritual. Contudo, somente entrarão em atividade quando dispuserem da competência de quantos já despenderam larga parte da vida na estruturação da palavra escrita. Se aspiras a servir ao bem, não te detenhas na cobiça expectante a pedir que a possibilidade dos outros te passe as mãos. A caridade não é invejosa. Façamos a nossa parte. Então, essa é a mensagem, né,
aonde Emmanuel vai trabalhar aqui, né, duas palavrinhas, né, serviço e inveja, né, que são, no meu ponto de vista, são palavras bem contraditórias, né. Quando a gente fala de serviço, né, antes da gente falar da importância de qualquer tipo de serviço para a caridade, né, vale lembrar que aqui na Terra, né, qualquer função que a gente desempenhe é importante, né? Tem sempre aquele que a gente sempre fala, né? Imagina um hospital, né? Se ele não tiver o apoio dos funcionários da limpeza, né? O que adianta ter doutores ali naquele hospital, né? Se você não tiver o pessoal da limpeza, né? Então, qualquer serviço ele é válido, né, independente da função que você executa. Por quê? Né? Porque todo o serviço que nós temos é o serviço que é o melhor para a nossa evolução espiritual. Né? E quando a gente está, né, realizando um serviço de caridade, não é diferente. Né? Tudo que a gente puder realizar de boa vontade, né, aplicando a benevolência, né, é válido. Né? Então, isso, né, dentro do sentido de serviço que a lição vem tratar. Né? Então, quando a gente fala de serviço, né, todo o trabalho que aparece, né, que a gente possa executar, a gente deve executar, né? Não deixa para depois, né? Independente do que seja. Né? Então, para isso, a gente não precisa de ter uma posição social elevada, né? A gente não precisa de dinheiro, né? Basta ter aquela benevolência, né, que a gente viu lá na questão 886, né? Ter uma vontade de ajudar, porque o serviço sempre aparece. Né? Então, a gente tem sempre que lembrar, né, que a nossa tarefa principal é sempre servir. Então, isso com relação à questão que a mensagem traz, com relação ao trabalho, ao serviço que a gente pode executar. Né? Mas ela também trabalha a questão da inveja. Né? Então, quando a gente fala de inveja, é aquele sentimento estranho de tristeza que a gente tem, né, pelo sucesso do outro. Né? Se o outro estiver numa situação infeliz, a gente não tem esse sentimento. Né? A gente só tem esse sentimento quando o outro tá numa boa condição. Né? Então, quando a gente fala de caridade, a gente vai ajudar o próximo, né? Então, é muito mais fácil, né, a gente ajudar quem está numa condição difícil do que quem está, teoricamente, numa condição melhor do que a gente, né? Porque dessa maneira a gente está exercendo aquele, né, aquele nosso pecado básico de vaidade, né? Então, eu estou conseguindo ajudar alguém que está numa condição pior do que eu, né? Então, acho que é nesse sentido que a mensagem, né, vem trazer. E o que, se eu pudesse pegar uma das frases, né, dessa mensagem para resumir, né, seria a antepenúltima que fala, né? Se aspiras a servir ao bem, não te detenhas na cobiça expectante, a pedir que a possibilidade dos outros te passe as mãos. Né? Então, não espere você ganhar na loteria, né, para poder fazer caridade. Né? Então, se você, né, consegue comprar, um exemplo, né, se você consegue comprar ao longo de um mês quatro chocolates, né, você precisa de 4 chocolates? Por que você não compra 3 e o quarto, o dinheiro do quarto, você dá para alguém que está precisando de um pão? Né? Então, é sempre possível, né, ajudar sem que você tenha que ficar cobiçando, né, o que o outro tem para poder exercer a caridade. É mais nesse sentido que eu entendi, né, essa mensagem, serviço e inveja. Alba, Rosana, se quiserem, né, contribuir. A gente vê, quando a gente está estudando o estudo minucioso, né, a Rosana já participou uma vez com a gente, salvo engano, a gente vê em uma mensagem, uma frase, pode ter inúmeras interpretações. De repente, a Rosana traz uma interpretação também diferente. Eu fiquei pensando aqui, né, Gigi, quando você falava
que é contraditório, né? A caridade e a inveja, né? Parece que não bate. Aí me veio um exemplo, por exemplo, alguém está indo lá fazer a caridade, fazer de coração. Só que aí aquela pessoa é tão abnegada, tão generosa, que aí desperta a atenção de outras pessoas, né? E acabam elogiando ela, mesmo que o elogio ela nem goste, porque quem realmente faz de coração não é ligado a essas coisas, né? E aí vem um terceiro elemento, da terceira pessoa, que é invejosa. Nossa, mas fulano faz, e aí recebendo elogios. Eu vou fazer para receber elogios também. E aí a gente pode fazer esse link, né? Fazer a caridade porque está com inveja do que o outro está fazendo. Também é uma possibilidade, né? Infelizmente. E aí, só para concluir, Rosana, e você já falar, no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 3, Santo Agostinho fala que os mundos regeneradores não há mais o orgulho, que emudece o coração, nem há a inveja que o tortura, né? Então, assim, realmente, como nós estamos no mundo de provas e transição, ainda há inveja, ainda há necessidade da caridade, mas ainda há inveja junto dela, né? Nos mundos de regeneração já não há mais. Um dia nós estaremos nesse mundo, né? Rosana? Eu achei tão interessante, nesse mesmo ponto que você está falando, serviço e inveja. Aí eu fiquei pensando assim, que bom quando a gente atingir aquele ponto de serviço e colaboração, né? Porque aí quando você deixar de ter inveja, você vai colaborar. Você vai colaborar na medida do que você pode, sem ficar olhando o que o outro já conquistou, porque foi um mérito dele. Talvez ele começou antes, talvez ele tenha algumas habilidades. Então, o difícil, eu acho, nesse processo é que nós ainda somos muito orgulhosos. A gente quer fazer, mas a gente quer começar a fazer pelo alto, né? Então, a gente não tem essa compreensão. Mesmo numa casa espírita, eu entrei numa casa espírita, vejo lá uma pessoa que me agrada, e quero, é lícito, é bom que eu queira ser como aquela pessoa, mas é que eu também comece a trabalhar como aquela pessoa, que não busque só o que ela está colhendo hoje já, e não colher no sentido de colher nenhuma benesse, não, porque eu acho que até é outro ponto que aqui vem destacando bem, quando a Geise falou aquela parte assim, eu não vou conseguir achar agora, mas você fazer não como barganha, entendeu? Não querer barganhar com Deus. Quando eu tiver isso, eu faço isso. Muito pelo contrário, eu tenho que fazer com o que eu disponho hoje. E a melhor forma seria eu entrar no trabalho servindo, apoiando aquele que já está fazendo, né, melhor do que eu, porque está ali há mais tempo, porque tem algum conhecimento a mais, e eu vou aprendendo. Então, nesse sentido que eu pensei, que bom se fosse serviço e colaboração. Mas como Emmanuel conhece bem o estágio evolutivo que nós estamos, ele está nos alertando aí. Serviço e inveja, que é o que nós temos para o momento e precisamos trabalhar, né? Para botar por baixo esse nosso orgulho, né? Eu entendi. Só queria lembrar uma coisa. Não tem como falar de caridade e não lembrar de Cristo, perdão, do Chico, né? De Cristo também, lógico, mas Cristo que mais próximo nosso é o Chico, né? E eu lembro sempre, assim, ele tem várias caridades, mas eu lembro daquela passagem que eu até cheguei a falar no Prosa com Chico, que foi aquela do cego que cai da ponte. E, assim, o que Chico tinha mais do que nós temos hoje? A gente pode fazer isso. Quando a gente vê um irmão caído na rua e que precisa de auxílio, a gente pode auxiliar. Mas nós ainda não estamos em condição de fazer isso. Muitos de nós ainda não estamos, porque Chico, ele foi lá, ele cuidou, ele pegou dinheiro do bolso dele, ele arrumou médico, ele arrumou, né, os curativos. O que ele não pôde fazer, ele ainda chamou pessoas, né, publicou lá no jornal quem que poderia fazer. Então, é isso. Alguns vão ter mais habilidade, outros não. E a gente tem que batalhar para que a gente chegue nesse ponto, né? Desculpa aí, me delonguei. Não, tranquilo. Chico é um exemplo mesmo, né? Eu não lembro qual de vocês duas que falou que tem gente, acho que foi a Geise, espera ganhar na loteria para ir lá ajudar. Olha o exemplo do Chico. Humilde, né? Ganhava ele saláriozinho ali, talvez um salário mínimo, né? Ainda dividia os outros, pegava o tempo livre dele, dedicava totalmente à caridade,
né? Então, assim, estamos muito longe ainda, infelizmente, né? Então, a gente está sempre arrumando uma desculpa, né? Geise, é complementar? Não, não, acho que vocês complementaram bem, né? Então, tá bom. A gente vai para a última mensagem, e antes de entrar nela, eu vou ler uma questão do Livro dos Espíritos, que eu particularmente gosto muito, já cheguei a debater ela em estudos, né? Dos mais variados temas, porque eu acho que ela é muito importante para a gente procurar entender a questão de fazer o bem, né? Questão 642. Kardec pergunta: será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Os espíritos respondem: não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Às vezes eu tenho a oportunidade de ir lá ajudar alguém, seja lá como for, ela ajuda a pessoa que está precisando, e nem sempre é ajuda financeira, né? E aí, eu estou com preguiça, hoje está chovendo, eu não vou. E aí, de repente, acontece alguma coisa com aquela pessoa, né? A minha ajuda poderia ter livrado daquilo, e aí eu vou responder por isso também, né? E é por causa disso, né? Eu li essa mensagem, porque tem um pouco a ver com a mensagem que eu vou ler agora. Ela é toda em pedaços. Eu ia lê-la toda de uma vez, mas eu acho que para facilitar, eu vou ler pedacinho em pedacinho, e quem quiser parar e interromper, fique à vontade, tá? O nome da mensagem é O Irmão. Está no livro Vinha de Luz, capítulo 163. Quem dá para mostrar-se é vaidoso, né? E como tem, né? Já citamos um exemplo aqui hoje, né? Dentro da inveja, e isso tem muito, infelizmente, né? Quem dá para torcer o pensamento dos outros, dobrando aos pontos de vista que eles são peculiares, é tirano. É aquela coisa, eu vou ajudar fulano, mas tem que pensar igual a mim, né? Então, essa é uma interpretação, né? Como a gente já falou antes, são várias interpretações, né? Quem dá para livrar-se do sofredor é displicente. É aquela coisa, a pessoa está ali pedindo seu auxílio porque está precisando, você nem está com a intenção de ajudar, apesar de poder, mas só para se livrar daquela pessoa, como ele fala, livrar-se do sofredor, então eu vou ajudar logo só para me livrar, né? Então, quando a irmã fala quem dá é em dor, né? Quem faz a caridade. Quem dá para exibir títulos efêmeros é tolo, né? E outros a gente não vê, né? Pessoas aí com vários títulos, e lá vai dar uma aula, por exemplo, numa comunidade carente, ao invés de dar aula, fica lá falando que tem título disso, daquilo outro, o povo está lá certo a entender. Sabe, não? E é uma pós-graduação, não sei o quê, um PhD disso, daquilo outro, né? Está ali aprendendo, é 2 mais 2, e a pessoa falando dos títulos, né? Quem dá para receber com vantagem é ambicioso. E a gente conhece muitos exemplos assim, infelizmente, né? Quem dá para humilhar é companheiro das obras malignas. Engraçado, quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei do Chaves e do Kiko, né? A questão de vai dar o sanduíche de presunto para o Chaves, o Kiko estava humilhando ele, né? Então, assim, infelizmente, acredito que tem muito isso hoje em dia ainda. Quem dá para sondar a extensão do mal é desconfiado. Então, assim, é doar sem olhar a quem. Se a gente está olhando para quem a gente está doando, a gente também não está vendo os nossos defeitos, né? Porque eu preciso de ajuda, eu sou isenta de pecado, como Jesus falou, e é isenta de pecado, tira a primeira pedra. Então, assim, a gente nunca vai ser ajudado, nem vai ajudar ninguém. Quem dá para afrontar a posição dos outros é soberbo, né? Muito também a gente vê isso. Quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores dos santos é invejoso. A Geise já falou também aí, não há mais o que complementar, né? Quem dá para prender o próximo e explorá-lo é delinquente potencial, né? Então, ainda temos situações assim, né? Eu vou te ajudar, mas vai ficar aqui fazendo o que eu quero. E aí, para finalizar, Emmanuel fala: em todas essas situações, na maioria dos casos, ou seja, ele já deixou claro que não são todas, na maioria dos casos, quem dá se revela um tanto melhor que todo aquele que não dá. De mente cristalizada na indiferença ou na secura.
Todavia, para aquele que dá, irradiando o amor silencioso, sem propósitos de recompensa e sem mescla de personalismo inferior, reserva o plano maior e o título de irmão. Daí a gente volta àquela mensagem 642, a questão de fazer o bem, é fazer o bem de forma abnegada realmente, e sem querer nada em troca. O nosso bem só vai ser realmente valorizado, vai ser o bem de verdade quando a gente irradiar o amor silencioso. Enquanto a gente fizer esperando algo em troca, ou exigindo algo em troca, esse bem a gente pode até dar melhor do que aquele que não faz. Mas a gente ainda não vai estar reservando o título de irmão verdadeiro, no plano espiritual, que é aquilo que a gente se propõe, né, quando faz a caridade. E, para concluir, eu vou ler 2 parágrafos pequenininhos do livro Pensamento e Vida, que também é do Emmanuel. No capítulo 3, intitulado Cooperação, ele fala: no mundo íntimo, a vontade é o capitão que não pode relaxar do mistério que lhe é devido. Quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura forma de ajuste aos processos da evolução. E no capítulo 7, Trabalho, ele fala: o trabalho-ação transforma o ambiente. É aquele trabalho, a gente põe a mão na massa, o nosso trabalho do dia a dia, né? E o trabalho-serviço transforma o homem. É quando a gente faz por amor, né? A prestação de concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial que a todos nos ampara sem pagamento. Então, é fazer o bem, porque o bem faz bem, né, para a gente, né? A gente se sente bem. Né? Deixa aí, se vocês quiserem complementar alguma coisa. É interessante o que me chamou a atenção, né? Eu tinha lido a mensagem antes, né, da gente sentar aqui para conversar, mas com a sua leitura me chamou a atenção o título, O Irmão, né? E como você tinha mencionado anteriormente, né, Alba, a gente faz várias interpretações a respeito cada um faz a sua, né? Então, eu fiquei pensando aqui, né, tentando relacionar o título, né, com a mensagem, né? Os nossos irmãos, né, e nós mesmos, né? Quantas dessas ações aqui que ele menciona ao longo da mensagem a gente não executa, né? Quantas vezes, né, a gente aqui, né, quem dá para receber com vantagens é ambicioso, né? Quantas vezes nós não fomos e somos ambiciosos na vida, né? Então, é nesse sentido que eu estou entendendo, né, o título, O Irmão, né? É o meu irmão, mas também sou eu, né, que muitas vezes tenho esse tipo de comportamento, né? Aí eu vou lembrar, né, da questão 886, né? Para a gente ser benevolente, né? E principalmente nesse caso, né? Ser indulgente, né? Entender as ações dos nossos irmãos, né? Porque muitas vezes a gente também comete os mesmos erros, né? E sempre que possível, dentro das nossas limitações, né? Perdoar, né? Perdoar o erro, né? Dos nossos irmãos. Era esse o que eu queria comentar a respeito dessa mensagem. Acho que sempre que a gente fizer a caridade, a gente deve parar e refletir. Eu cometi alguma dessas falhas, né? Eu fui ambiciosa, eu dei para me exibir, né? Eu fiz essa caridade para me exibir, ou eu realmente fiz de coração, né? Então, acho que cabe a cada um de nós, porque nós somos falhos, né? Se não fôssemos, não estaríamos mais nesse planeta, né? Então, é preciso realmente que a gente acorde, né? Porque a gente está fazendo, como a gente está fazendo a nossa caridade, né? Hoje, assim, e a gente sempre está disfarçando os defeitos da gente, né? Fazendo uma análise assim bem profunda, porque eu acho que a gente fica pensando nas nossas reações. Muitas vezes aqui, essa parte que fala, né? Dá para se exibir, dá para ter até reconhecimento. Muitas vezes, muitas pessoas fazem uma caridade para poder fazer parte de um grupo. E tudo isso, veja bem, tudo isso não deixa de ter o seu mérito. Eu acho assim, é sempre um exercício, porque tem aqueles que não despertaram nem ainda para essa empatia do irmão que não tem o que comer.
Então, assim, é importante que faça, mas e eu acho que tudo faz parte do processo divino para cada um no seu estágio poder despertar para começar a fazer aquela caridade mesmo aparecendo, com o tempo ele vai fazendo, esperando alguma coisa em troca, mas aí ele vai começar a se sentir bem lá no fundo, uma hora ele vai perceber que não vai ser só para ter algum interesse, que uma hora ele vai compreender que além de ter o interesse próprio suprido, aquela caridade está fazendo bem. Vai ter um momento que eu entendo que vai ter aquele lampejo, poxa, como era bom quando eu fazia isso. Então, eu acho assim, tudo na criação divina, nas leis naturais, é muito perfeito. Então, até isso a gente precisa ter essa compreensão, como caiu aqui para mim, né? Que é a construção da paciência para com o irmão, né? Então, o irmão, que caiu aí o seu texto, né, Alba? A gente vai ter que ter paciência com o irmão, assim como os nossos irmãos superiores têm paciência com a gente, volta naquele. A gente acaba que você vê que fecha, né? O estudo de Emmanuel é perfeito, ele acaba fechando. E eu ainda achei interessante aqui que ficou uma das falas dele em cima aí desse trecho da caridade, que é a beneficência e a paciência, né? Só fazendo um apanhado aqui, Alba, eu não sei se você já pretendia fazer. Então, porque aqui eu acho interessante que nessa outra mensagem dele, que também está no Reformador, ele fala da beneficência, sim, para com todos. E aí ele fala daquela beneficência básica, que é o prato dividido, que é vestir os nus, dar remédio aos doentes, asilo ao que zagueia sem teto, proteção à criança desamparada, auxílio ao ancião em desvalimento, socorro às viúvas, refúgio aos indigentes, consolo aos tristes, esperança aos que choram. Aí ele vem. Entretanto, é preciso estender a bondade noutros setores. Compreensão em família. Veja bem, a gente nasce onde a gente precisa nascer para poder ali fazer o que tem que fazer. Compreensão em família. Trabalho sem queixa. É aquele trabalho que a gente está lá, né? Cada um no seu trabalho. Poxa vida, vou ter que fazer isso de novo. Vamos procurar fazer o nosso trabalho sem fechar, porque é o que nós precisamos no momento. Cooperação sem atrito, né? A gente cooperar sem discussões, pagamento sem choro, atenção a quem falha, ainda mesmo sem qualquer propósito edificante. Veja bem, a gente acaba criticando, né? A gente que acha que a gente, estou melhor um pouquinho, você critica aquele irmão que ainda fala sem propósito. Então, não, isso é a gente ter a benevolência que a Geise falou aí, né? A benevolência para com todos, né? A indulgência para com as falhas alheias, né? E também o perdão. E lá no final ele fala respeito aos problemas dos outros, serenidade nas horas difíceis, porque são nessas horas que a gente é provado, que a gente vai provar que está aprendendo alguma coisa ou não, silêncio às provocações. Isso daí, para mim, é uma das maiores provas que você está começando a evoluir, porque a gente tem aquele ímpeto de responder a tudo. Então, quando você silencia uma provocação, eu, pelo menos, me sinto muito gratificada, muito amada e muito amparada quando eu consigo ficar em silêncio a uma provocação. Ô, Rosana, isso aí também. Quando eu consigo, e não é sempre, quando eu consigo, eu penso, se eu conseguisse sempre, seria tão bom, mas nem sempre eu consigo, não. É um exercício que eu preciso trabalhar mais. Então, assim, eu só quis fazer esse comentário porque foi uma lição que ficou aqui, eu acho que para completar o nosso estudo aqui, a gente não podia deixar de falar dele um pouquinho. E aí, abra aí também, que a Geise, com certeza, tem outras considerações sobre essa lição, você, Alba. Na verdade, eu só gostaria de fazer um comentário, né? A gente está caminhando aqui já para o final, né? Que esse nosso encontro aqui foi repleto de bênçãos, né? Pelo menos eu estou me sentindo assim bem feliz com essa nessa conversa, né? E eu acho que pelo menos aqui para mim internamente, né? Estou contribuindo, né? Para o meu aprendizado, né? Para ser mais paciente, para ser mais benevolente, praticar a indulgência, né?
E isso a gente não faz sozinho, né? A gente, né, aqui discutindo, né, é muito mais fácil do que fazer isso sozinha, né? Então, era só esse comentário que eu gostaria de deixar registrado, né, da importância, né, dessa nossa conversa, tá tendo aqui no meu dia, né, e consequentemente, né, para minha melhora, né, como ser humano, né, essa conversa de hoje. Hoje é algo que a gente parece que não para pensar, e aí a gente precisa ler, precisa debater, e para a gente ver, nossa, mas ainda tem isso, eu preciso ficar atento a esses detalhes, às vezes a gente faz e passa despercebido, né? Teve a compreensão familiar, algo que vem muito para mim isso, né? Porque nem sempre eu sou compreensiva, né? O meu irmão, nem algo eu preciso ser. A minha mãe fala, você já estuda, você já está mais entendida, né? E aquela coisa, a espiritualidade já tem mais paciência comigo, eu também preciso ter paciência com o próximo, começando de casa, né? A gente começa de casa, né? Meninas, o que a gente entende realmente da caridade, e ela é benevolente, né? Ela perdoa, a gente faz o bem por se sentir bem, nem que faça por obrigação, mas uma hora a gente vai ver aquilo se torna natural e a gente tem prazer em fazer o bem. Então, que procuremos realmente, todos nós, fazer esse bem de amor, né? Como falou bem a mensagem, radiando o amor singelo, para que um dia possamos ser irmãos verdadeiros. Né? Pedir para vocês, então, fazer as considerações finais para a gente fazer a nossa prece de encerramento. Pode ser eu, então? Eu agradeço de novo, viu, Alba? Porque, como a Geise acabou de falar, aí o estudo é para a gente mesmo, e se a gente puder, de alguma forma, né, atingir o coração de alguém que venha ouvir a nossa conversa, que puder também pensar um pouquinho, né, nessas possibilidades de caridade, né? Essa caridade material, essa caridade de se doar um pouco, doar um pouco o seu trabalho, o seu conhecimento, que isso faz muito bem. E a gente nunca esquecer que a caridade é uma via de mão dupla. Você está achando que você está ajudando o irmão, mas você está se ajudando, né? E vai chegar um dia que nem isso nós vamos pensar. Eu não vou fazer para me ajudar, eu vou fazer porque realmente a gente quer atingir um planeta aí de regeneração, né? Futuramente, se Deus quiser, a gente vai, com certeza é a nossa meta. Então, vamos contribuir com a gotinha no oceano, né, Geise? Um abraço, muito obrigada e boa noite para todo mundo, viu? Alba, Rosana, né? Mas só reforçando, né? Obrigada pela nossa conversa, né? E até a próxima conversa, né? Sobre a doutrina, que da próxima vez, né? Entendamos, né? Que já alcançamos um pouquinho mais, né? De paciência, né? Com os nossos irmãos, né? É isso. Obrigada, viu? Meninas, eu agradeço a vocês, né, por me permitir estar com vocês, falando nesse assunto tão agradável, né, tão construtivo, né. E agradecer a todos, né, pela participação aí, e da boa noite, e vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus, nosso mestre de amor, pela oportunidade da vida, pela oportunidade de podermos praticar a caridade, mesmo que com as nossas deficiências, com as nossas falhas, mas nós já despertamos para isso, e que possamos, pouco a pouco, fazer essa caridade realmente sem nenhum interesse, sem nenhuma exigência, para sermos espíritos no rumo do mundo de regeneração, que é o que todos almejam. Agradecer a Paulo pelas suas cartas que tanto nos ensinam. Agradecer também a oportunidade do estudo e pedir por essa casa de trabalho, Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, que nos acolhe e nos dá a oportunidade de estudo e de trabalho. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre.
Que assim seja, graças a Deus.